Olá, boa tarde, como vai você? Eu agradeço a sua companhia. Começa agora o Em Discussão, que é o programa que traz para você em detalhes os itens da ordem do dia. Ou seja, aqueles projetos que serão analisados, discutidos e votados pelos vereadores durante a sessão ordinária. E hoje, a partir das 2 horas da tarde, tem início a 21ª sessão ordinária dessa legislatura, também desse ano. E você, claro, é o nosso convidado para participar, acompanhar conosco, seja pessoalmente aqui no plenário, também pela TV Câmara Taubaté, pelo canal 4.2, a Claro TV pelo canal 4, pelo YouTube e Facebook, basta você procurar por TVC Taubaté. E hoje, para nos acompanhar aqui nessa discussão dos itens da ordem do dia, eu recebo a consultora legislativa Luciana Moraes e também o vereador Bilili de Ângeles. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigada mais uma vez pela participação. Boa tarde, Ana Laura. Boa tarde, munícipe. É um prazer estar aqui de novo para a gente poder tratar dos assuntos aí pertinentes ao nosso município. Vereador, boa tarde. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, estamos aqui para prestar todos os esclarecimentos sobre o projeto. Estamos aí à disposição. Bom, hoje a gente vai quebrar um pouquinho o protocolo. A gente sempre começa, é claro, pelo primeiro item da ordem do dia. Hoje nós temos 8 itens no total, mas nós vamos começar pelo item 4, que é justamente um projeto de lei ordinária que foi apresentado pelo vereador Bilili. Então eu vou pedir para a nossa produção colocar na tela a ficha técnica do item 4 para você, telespectador, que nos acompanha em casa. Então vamos lá, é a primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 105 de 2025, de autoria do vereador Bilili de Ângeles, que dispõe sobre as normas para a realização de rodeios no âmbito do município de Taubaté e da outras providências. Bom, vamos lá para a gente começar. Luciana, você estava comigo na semana passada aqui no Em Discussão. Esse item não estava na ordem do dia, mas ele entrou. Como isso aconteceu? Ele foi incluído a pedido do vereador Bilili, mas não foi deliberado porque houve um pedido de vista, né, de um vereador. É uma oportunidade que ele tem, um tempo que ele tem para poder analisar melhor o conteúdo do projeto. Está previsto no nosso regimento. Então, ele não foi deliberado semana passada em razão desse pedido. Está voltando agora essa semana. Não há mais possibilidade de pedido de vista, né, desse projeto. O vereador, esse é um projeto que tem gerado bastante debate na sociedade. Eu gostaria primeiramente de entender o que motivou o senhor a apresentar esse projeto de lei. Bom, primeiramente, porque eu sou um defensor do agro. Eu já fui presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de 9 municípios aqui. Tenho, entre as suplências, 8 mandatos nessa casa. E a minha bandeira sempre foi a saúde e o agro. Então, já várias vezes tentou passar esse projeto, não aprovou, mas Taubaté perde muito com isso. Você veja bem, hoje nós temos aí grandes rodeios, São José dos Campos, Tremembé, Lagoinha, todas as cidades em volta. Só Taubaté não. E o boi que pula aqui é o mesmo boi que pula nas outras cidades. Os peões hoje, rodeio hoje é cultura, os peões hoje foi legalizado a situação deles como trabalhadores da área. Isso traz muita economia para o município. Você pega os Ubers, hotéis, restaurantes. E o rodeio não é só o rodeio, é um rodeio show do projeto. Legalização do veterinário, transporte adequado, local adequado. Então, todas as cidades têm. Barretos, hoje, para você ter uma ideia, 50% da arrecadação de Barretos tem no rodeio. Então, que pouca gente sabe disso, que tem muitas pessoas do Pai da Terra, e teve em Barretos já com problema de câncer, hoje é o Hospital do Amor. Agora, o último rodeio de Barretos foi transferido 1.900.000 para o Hospital do Amor. Então, você veja bem, agora vão assumir também Guaratinguetá, que é o Frei Galvão, e nós temos aí no meu projeto 3% da causa animal. Porque hoje, quando fala causa animal, o boi é mais bem tratado às vezes que em muitos municípios. Hoje o cara fica doente, fica lá 8 horas na fila do SUS. E um boi hoje ele tem veterinário, academia, piscina, e são esses bois. E de cada 1000 bois você consegue tirar 2 para pulo. Vem da genética dele. E por que os 8 segundos? Eu fui peão. Minha vida, eu comecei na enxada, Deus foi muito bom para mim. Aos 17 anos eu montava já.
nascido, criado na roça, e numa carreira muito bem sucedida. Eu não tenho estudo, comecei a vender a Venca, hoje eu vendo áreas grandes, hospitais, tem uma corretora de seguro que abri. Então hoje o peão tem seguro, tá? De vida, as famílias dos peões vivem daquilo e vai trazer muita coisa para Taubaté. Você vai trazer eventos que vem Ana Castelo, Simone Mendes, Daniel. Então é um rodeio show, que ainda tem lá em São José. Você vai trazer 50 mil pessoas dentro da cidade. Isso vai movimentar a economia. A cidade hoje de Taubaté é uma cidade morta, não tem nada. Tem muita gente que é contra, mas quando foi o Sorocaba cantar na atividade, travou até no cruzamento ali do Oswaldo Cruz. Então eu acho que cada vereador tem uma bandeira. Tá? Eu respeito a bandeira de todos. Eu gostaria que todos respeitassem a minha bandeira, porque mas pode causar um acidente e matar um peão. Quem gosta de esporte radical, caiu um balão lá, morreu 8. Nosso maior ídolo do esporte, Ayrton Senna, morreu fazendo aquilo que ele gostava. Então eu acho que a gente não pode ir por esse caminho. Tem gente que cria cachorro e o cachorro acaba matando ele mesmo. Isso teve um caso até aqui em Taubaté, de uma moça que criava, e o cachorro comeu o braço dela. Então, se você for partir com esses princípios de maus trato, se botar uma focinheira num cão hoje, ele também vai se incomodar. Então eu não concordo. Essas pessoas não conseguem saber como é que foi criado um boi, eu sei, porque vem da área de leite, não de boi de rodeio. E nossa região até não tem criatório, esse criatório vem de fora. Você pega um boi que não acesso negado, que eu conheci, que eu vi um pouco sobre ele, foi vendido por 5 milhões, porque a genética dele vem de puro. E por que os 8 segundos? Porque se você parar mais de 8 segundos, o boi para de pular e fica manso. Então você tem que ficar 8 segundos e pular, senão você vai amansar ele. Você pega um cavalo, você aperta um cavalo que você montou, você sai andando pela cidade, tem boi, tem tudo. Então os 8 segundos é por causa disso. Se o peão ficar 20 segundos, ele vai amansar o boi. Vereador, eu gostaria de falar mesmo sobre isso. O senhor defende na apresentação do seu projeto, na justificativa, que é uma manifestação cultural e também esportiva, a realização dos rodeios. Por outro lado, defensores da causa animal alegam que seria maus tratos e também um risco, como o senhor mesmo colocou, para o próprio peão, né, que está participando do rodeio. O senhor, inclusive, é suplente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais aqui da Câmara de Taubaté. Então, eu queria entender de que forma o senhor analisa, né, esses dois lados. Você veja bem, outro dia tem defensores de animais que a gente tem que respeitar. Tem muitos que tiram proveito disso. Pessoas maldosas. Como é que você sabe quem são os que tiram proveito? É aqueles que me atacam. Eu respeito o meu companheiro, o vereador Douglas, que defende, porque ele me ataca. Só que tem uma meia dúzia em Taubaté que a capivara deles é mais suja do que galinheiro que ele diz na roça. E fica aí me atacando, esse velho, que é isso, que é aquilo. Esses são os falsos defensores. Porque eu posso dizer para você, eu dou alimento para a ZONG, inclusive para o Douglas, ele sabe disso, eu fiz emenda para a moto Taubaté. Nós doamos agora pastos para os grandes animais que são encontrados nas ruas. Nossos veterinários que são nossos, a gente cede para que socorra os animais, tá? Temos aí o doutor Ítalo, o doutor Sadal, o doutor Luiz Claudio, que até socorreu 2 cavalos, uma e 2 meninas defensoras que pediram esse dia. Então você veja bem, eu acho que a gente tem que se unir. Hoje aqui não tem ração para tratar dos cachorros. No meu projeto você tem 3% da arrecadação para o bem-estar animal. Você faz uma festa que arrecadou 30 milhões, você vai arrecadar 900 mil reais para ração para cachorro, para você investir no hospital veterinário, que não tem dinheiro. Tudo não tem dinheiro. Quando você traz alguma coisa que pode gerar dinheiro, as pessoas são contra. Então não é só as pessoas. Pelo contrário, eu tenho recebido muito apoio do projeto. Luciana, esse projeto já passou por comissões aqui. Eu gostaria de saber de quais comissões e como foi o voto. Ele passou pela Comissão de Justiça, pela Comissão de Defesa e Proteção dos Animais e teve o parecer favorável aí em ambas as comissões. Bom, você explicou para a gente que na semana passada houve um pedido de vista, por isso o projeto não foi para votação. Não pode ter mais pedido de vista. Não pode mais. Pode ter algum pedido, algum adiamento, por exemplo? Pode sim haver o pedido de adiamento. Se for o próprio vereador Bilili, que é o autor do projeto,
que pedir o adiamento, ele é automaticamente concedido. Qualquer outro vereador, se pretender um adiamento, ele vai ter que ter o apoio aí, a aprovação do plenário para que ele seja concedido. Vereador, indo então esse projeto, entrando para a discussão aqui, o que o senhor espera de votação hoje? O senhor acredita que vai ser votado hoje? Olha, veja bem, eu respeito cada voto. Nós somos 19 vereadores, cada um tem um voto só. Eu só não respeito como realmente eu acho que não é o papel do vereador ficar adiando votação, apresentando um número grande de emendas, entendeu? Isso ele mostra que ele não está aqui para legislar, ele está aqui para atrapalhar. Então eu sou a favor do seguinte, que vá para a votação, ganhe quem tiver mais votos. Então existe infelizmente na Câmara um sistema de ficar adiando. E não é bom para a Câmara Municipal. Em nada, nem no projeto rodeio, nem no projeto de... Uma das coisas que eu voltei para a Câmara, tinha lá vários projetos, a Câmara sabe disso, e eu briguei muito que fosse para plenário. Eu acho que tem que ir para plenário, porque uma hora vai. E hoje é a última sessão para depois entrar em férias. É lógico que cabe ao vereador defender, mas não adianta, por exemplo, assim, quando você vê um vereador aparecer com 10 emendas, ele está se condenando. Ele não está mostrando que ele está aqui para legislar. Ele está aqui dizendo, ó, eu sou contra, a cidade é minha, eu não quero que ninguém apoie, então não é assim. Então vamos para o plenário, tem que ter a maioria ganha. E respeitar cada voto da nossa Câmara. Eu acho que esse é o caminho. Para que seja uma Câmara Municipal, e que eu digo, respeito as ONGs do bem. Tá? Eu não sou vereador do Amém, sempre falei isso. Então eu respeito os do bem, que querem o bem dos animais, que eu sempre ajudei, de passagem, provo. Meu irmão é o diretor comercial hoje da Comevac, que faz doações de alimentos para os pequenos animais. Que as ONGs realmente eles não têm aqueles que trabalham sérios, né? Porque tem aqueles que fazem a arrecadação, não é para animal, é para ele mesmo. Então, isso está cheio das ONGs do Brasil. Mas respeito os poucos que tem que realmente defendem os animais. Como eu defendo os nossos animais hoje na fazenda, eu tenho 5 cachorros pastor que eu adoro. Só que eu tenho que respeitar. Se um morder eu, pode acontecer. Como aconteceu com muitas pessoas. Aí você vai fazer uma lei que não pode ter cachorro. Tem países aí que não pode ter cachorro na rua. Você vê por causa do problema de saúde e segurança. Como é o caso do Irã, é um deles, que eu estava lendo ontem. Tem um monte, quantas pessoas, mas lá caiu, uma pessoa morreu no rodeio. Mas é aquele que o cachorro matou. Isso é um acidente. Isso aí não podemos fazer dos acidentes um barulho para ser contra. Porque você pode ter certeza que o rodeio, rodeio show, bem feito, cumprindo toda a legislação, vai trazer muito dividendo para Taubaté. Amanhã, dia 25 de junho, está prevista a realização de uma audiência pública para discutir exatamente essa temática, os rodeios aqui em Taubaté. A realização da audiência pública, Luciana, impede a votação do projeto ou não? Não impede. O simples fato de ter uma audiência prevista, né, para amanhã não é fator impeditivo para a votação desse projeto na data de hoje. Vereador, o senhor tem intenção de participar dessa audiência pública ou mesmo os apoiadores do seu projeto? Não, os apoiadores do meu projeto eu não vou participar. Tá? Porque, como eu falei, você infelizmente tem muita infiltração de pessoas que querem atacar a pessoa física da gente. Eu acho que aí não é a falta de respeito. Aí não respeitar a vontade alheia. Eu sou contra a parada LGBT, porém, aceito, como eu tenho netos, eu tenho tudo, que amanhã eu posso estar nisso. Nem porque eu sou contra, quer dizer, tudo aquilo que o Bilili é contra, não pode acontecer. Tudo que o Bilili é a favor, pode acontecer? Não. Eu tenho que aceitar. Eu lembro até hoje, meu amigo, até um dia eu estava conversando com o Almir Sater, em São Paulo, e estava indo com o Renato Teixeira, que também é meu amigo, e escutei ele falar assim: esse é o mundo que nós temos para dar para o nosso povo, para os nossos filhos. Eu não tenho outro mundo, é esse. E se nesse mundo existe rodeio, existe Fórmula 1, jogador, tem o UFC, que eu sou contra, que fica na hora dando porrada na cabeça do outro. Mas é um mundo que nós temos que respeitar as vontades da lei.
Para a gente finalizar, então, o item 4 da ordem do dia de hoje, Luciana, nós temos 2 emendas nesse projeto. Do que se trata? Primeira emenda foi apresentada pela Comissão de Justiça e ela revoga no nosso Código de Posturas os dispositivos que proíbem a realização de rodeios, né? Foi um artigo que faltou ali no momento da apresentação. A Comissão de Justiça está suprindo agora, apresentando essa emenda. A segunda emenda, o vereador Bilili falou da destinação de 3% do valor, né, do valor arrecadado aí com a realização do evento para um fundo de proteção animal. A comissão, ela está alterando para 3% do lucro para o CCZ. Então, ela está alterando só a destinação desse percentual aí, que antes seria para um fundo de defesa animal, indo direto para o CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses. Veja bem, aí eu mostro, eles conversaram aqui comigo, eu fui totalmente a favor. Se você tem um conselho que é totalmente contra fazer o rodeio, a festa do rodeio, show, como é que você vai destinar uma renda de um evento que eles são contra para eles administrar? Não seria justo. Então, me convenceram, o melhor é ir para a zoonose, que é da prefeitura, ela que vai destinar para os hospitais, para tudo, não vai usar isso politicamente. Bom, quero agradecer então, vereadora, a sua participação. Foi justamente para termos o senhor aqui nesse debate que nós adiantamos a discussão do item 4, porque o senhor, né, já vai descer aí, se preparar para a sessão que começa daqui a pouquinho. Então eu agradeço a sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, tá? Agradecer a Luciana pelo tempo que eu estou aqui, né, Luciana? Ela está aqui há 11 anos, então eu conheci ela aos 11 anos. E se Deus me der saúde, nós vamos conhecer até os 15, nós vamos ficar mais 4. Aí, então, eu quero agradecer a todos os telespectadores da TV Câmara e dizer que estarei sempre à disposição na área da saúde, no agro. Sou um homem totalmente realizado. Então, eu gostaria de agradecer a todos e vamos para o plenário. E que não haja ataques maldosos, que corra tudo bem, ganhe quem tiver voto. E que, se Deus quiser, se eu for feliz, nós vamos ter a festa do rodeio de novo. Muito obrigado. Uma boa sessão para o senhor, bom trabalho. E agora nós seguimos para a nossa pauta aqui. Coloca na tela para a gente, por gentileza, o primeiro item da ordem do dia, para a gente apresentar aí a ficha técnica. É a discussão e votação única do veto total ao projeto de lei ordinária número 199 de 2022, de autoria dos vereadores Douglas Carboni e Adriano Coletor Tigrão e da vereadora Elisa, representa Taubaté, que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas por prática dos crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional no âmbito do município de Taubaté. Luciana, qual foi a justificativa da Prefeitura para apresentar o veto? A Prefeitura alega aí nas razões do veto que houve uma invasão da competência do Poder Executivo. A Câmara está se adentrando em questões que deveriam ser tratadas apenas pelo Poder Executivo. Além disso, ela alega também que esse projeto dá um tratamento desigual, né, os nomeados pela Prefeitura e que estariam sujeitos a essa vedação, e os nomeados pela Câmara não. Que é o princípio da isonomia. O princípio da isonomia. Tá? O nosso jurídico aqui, quando fez a análise desse veto, ele discorda desse posicionamento do jurídico da Prefeitura. Primeiro, que não há tratamento desigual, porque a regra vai se aplicar para toda a administração direta. E na administração direta se inclui a Câmara Municipal. Então, a Câmara também estaria proibida de nomear pessoas condenadas, né, por esses crimes. E que também não há invasão da competência, porque a gente não está estabelecendo regras para a nomeação. Né? A nossa própria Lei Complementar 01, que trata do funcionalismo público municipal, ela já veda que condenados por crimes sejam nomeados para os cargos efetivos, né? Tanto que quando a gente vai ser admitido, a gente traz ali os antecedentes criminais, né? Então, o nosso jurídico discorda, opina que esse veto seja derrubado aí em plenário. Então, hoje, em votação única, os vereadores votam ou pela permanência do veto ou pela derrubada do veto. Se optarem pela derrubada do veto, o que acontece? Esse autógrafo, ele volta para a Prefeitura, o prefeito tem 48 horas para promulgar, né? Para publicar no jornal,
tornar a lei pública. Não fazendo isso no prazo de 48 horas, aí o presidente da Câmara tem essa responsabilidade de fazer também em 48 horas a promulgação e a publicação da lei no nosso boletim legislativo. Os itens 2 e 3 da ordem do dia também são discussões e votações únicas de veto, mas ambos tratam da mesma temática. Inclusive foram apresentados pelo mesmo vereador. Vamos acompanhar na tela. O item 2 é a discussão e votação única do veto total ao projeto de lei ordinária número 61 de 2024, de autoria do vereador João Henrique Dentinho, que proíbe a celebração de termo de colaboração, parceria, termo de fomento e contratos com a administração pública direta, indireta ou autarquias do município de Taubaté com entidades que incentivem a prática do aborto. E pode seguir para o item 3 da ordem do dia, que é a discussão e votação única do veto total ao projeto de lei ordinária número 62 de 2024, também do vereador João Henrique Dentinho, que proíbe a instituição de qualquer política pública pelos órgãos da administração pública direta, indireta ou autarquias do município de Taubaté que incentive a prática do aborto. Luciana, explica para a gente o que motivou, qual é a justificativa do veto da Prefeitura. A Prefeitura tem aqui, ela elenca vários motivos, várias razões aí, as mesmas, para ter oferecido veto aí a essas duas propostas que foram da Câmara. Primeiro, que seria um projeto inconstitucional, porque ele deixa de considerar as hipóteses que a nossa própria legislação considera o aborto como permitido. Nos casos de aborto decorrente de estupro, quando põe em risco a vida da mãe, quando a criança é anencéfala, por exemplo. Então, aqui generaliza o aborto em todas as circunstâncias, todas as condições, e desconsidera aí essas hipóteses em que a lei descriminaliza o aborto. Então, esse seria um primeiro motivo. Um segundo, que diz respeito ao princípio da dignidade humana e o direito à saúde da mulher e do bebê, né? Então, nos casos em que a mulher, por exemplo, tem a vida dela em risco, é uma hipótese que a lei permite que seja considerado o aborto, né? Então, você simplesmente dizer que essa conduta é uma conduta criminosa, está desrespeitando aí, né? Estaria desrespeitando o direito à dignidade e à saúde da mulher. Um outro motivo é que já há várias decisões dos tribunais superiores, né, em ações contra outros municípios, julgando inconstitucionais normas bem similares a essa. E por último, um último motivo é que também haveria o vício de iniciativa, porque o Poder Legislativo, a Câmara Municipal, ela não pode interferir ou opinar nas hipóteses em que a Prefeitura faz parcerias, faz convênios e faz contratos, né? É uma vedação. Então, se a Câmara não pode interferir para dizer que é para fazer ou para autorizar que seja feito uma parceria com alguém, ela também não poderia proibir que a Prefeitura faça essa parceria. Nesses dois casos aqui, o nosso jurídico, a nossa Procuradoria Legislativa, concorda com essas razões e desde o início lá do projeto, na primeira análise, ela já apontava essa inconstitucionalidade, né? Já dava essa opinião, esse parecer de que entendia inconstitucionais esses dois projetos. E de que forma os vereadores votaram esses dois projetos na ocasião? Nas primeiras votações, nós tivemos 3 vereadores que votaram contrários a esse projeto. Vereador Douglas Carboni, vereador Isaac do Carmo e vereadora Thalita. Então, ele foi aprovado pelos demais. Esses 3 vereadores consignaram aí o voto deles contrário, possivelmente por essas razões que já constavam lá do projeto no início, no parecer jurídico. E de quantos votos a Câmara Municipal precisa para a derrubada do veto? Precisa de 10 votos contrários ao veto, né, para que ele seja derrubado e a proposta se torne lei. Então, hoje, na 21ª sessão ordinária, os vereadores também analisam esses vetos do prefeito municipal a esses 2 projetos de lei que têm a mesma temática. Vamos seguir, então, o item 4 da ordem do dia. Nós já discutimos aqui na presença do autor, vereador Bilili de Ângeles. Agora seguimos para o item 5. Pode colocar na tela a ficha técnica. É a primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 76 de 2025, de autoria do prefeito municipal,
que dispõe sobre autorização para a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 1.074.735,50 para os fins que especifica e dá outras providências. Luciana, na verdade, esse item trata das emendas impositivas. Qual é o motivo aqui dessa alteração? No ano passado, lá quando a gente foi discutir e deliberar sobre o orçamento para o ano de 2025, os vereadores fizeram uma relação, uma lista de indicações de ações que eles queriam que a prefeitura fizesse, né? Que são obrigatórias ao prefeito executar. Existe uma hipótese aí em que o prefeito não está obrigado a executar, que é quando tem um impedimento de ordem técnica. Que pode ser, por exemplo, o valor não é suficiente para fazer aquilo que o vereador pediu. Ou pode ser, aquela área onde o vereador quer que seja instalada uma academia ao ar livre, não é uma área da prefeitura, então eu não posso ocupar essa área. Então a gente tem alguns motivos que impedem a execução da emenda. A prefeitura, ela tem que, num prazo determinado, retornar para a Câmara dizendo, olha, essas emendas aqui eu não vou conseguir executar por tais motivos. Né? Esse cronograma, essa obrigatoriedade é estabelecida na LDO, que nós também vamos votar hoje. Né? Então, na LDO, que a gente vota hoje, para o exercício do ano que vem, ela também vai trazer um cronograma ali de como que vai funcionar a devolução das emendas. O prefeito devolveu, os vereadores indicaram de novo, substituíram essas indicações, né? Então, não pode fazer isso, então eu quero que seja feito dessa forma. E aí a gente precisa alterar aquele quadro que compôs lá a nossa lei orçamentária, com todos aqueles itens, né, que gostaria que o prefeito fizesse, para substituir, para trocar um pelo outro. E junto com essa substituição, a gente tem que fazer o remanejamento dos valores, né? Um valor, de repente, que ia para a Secretaria de Esportes, agora vai para a Secretaria de Mobilidade Urbana, por exemplo. Então, eu também mexo no orçamento, remanejo o valor de um lugar para o outro, para poder atender a essas novas indicações dos vereadores. Então, esse projeto, ele faz essas duas coisas. Né? Ele remaneja o valor e ele substitui as indicações que não puderam ser executadas pelas novas que os vereadores indicaram aí no início desse ano. E esse projeto precisa passar por 2 votações para ser aprovado e para depois, em seguida, seguir aí para o prefeito municipal sancionar. Sim. Também vai passar por 2 votações. A primeira prevista para hoje. Se o presidente quiser convocar uma reunião extraordinária, uma sessão extraordinária hoje, pode ser que ele seja já deliberado em segunda votação hoje também. Senão, a gente vai ter uma sessão na semana que vem para poder deliberar. Quando a gente chegar na LDO, eu explico melhor como que funciona essa questão, Ana Laura. Então, vamos lá, seguindo para o item 6 da nossa ordem do dia. Pode colocar a ficha técnica na tela. O item 6 é a discussão e votação única do projeto de decreto legislativo número 15 de 2025, de autoria do vereador Isaac do Carmo, que concede a comenda Jacques Félix ao ex-prefeito de Taubaté, Salvador Courier. Ele que foi também deputado, prefeito aqui da nossa cidade. Quais ações dele merecem destaque? Então, o senhor Salvador Courier foi prefeito aqui de Taubaté entre 1989 e 1992. Se destaca aí no período em que ele foi prefeito a modernização do mercado municipal e também a implantação do viaduto da Avenida Itália, que possibilitou um acesso rápido ao shopping, que foi inaugurado aí no primeiro ano de gestão dele, né? Então, essas ações aqui no município, a gente relembra, né? Eu era criança ainda na época, mas sempre morei ali no bairro da Independência, então esse viaduto aí ligando, né, passando por cima da linha do trem e ligando, foi uma obra realmente de bastante destaque na época, né? Além do mercado municipal. Como deputado também, ele atuou de fevereiro de 1997 até janeiro de 2003. E as ações dele de destaque foram apoio à instalação das unidades do Poupa Tempo, que hoje a gente vê como até habitual, todo mundo acostumado com a facilidade do Poupa Tempo. Antigamente era muito mais trabalhoso, né? Então ele trabalhou bastante para a instalação dessas unidades no estado todo de São Paulo e também o aprimoramento das políticas de incentivo econômico aqui na região do Vale do Paraíba.
Nós temos mais um item que é de discussão e votação única. Vamos lá, é o item 7 da nossa ordem do dia de hoje, é a discussão e votação única do projeto de decreto legislativo número 20 de 2025, de autoria do vereador João Henrique Dentinho, que concede o título de cidadã taubateana à senhora Márcia Aparecida Rodrigues Chaves. Quem foi a Márcia, Luciana? A Márcia nasceu em Santo André, veio aqui para Taubaté com 9 anos de idade. E em 1990, ela ingressou por concurso na prefeitura como dentista. E nesse período, ela ainda está nativa, né, prestes a se aposentar, mas desde 1990 ela presta esse serviço e já foi responsável aí coordenando diversos projetos e programas no município, como programa de apoio às creches, programa Sorria nas Férias, programa Sorriso, programa de qualidade no pronto-socorro municipal, programa de prevenção odontológica. Então, sempre nessa atuação, né, fazendo essa interface da prefeitura com a comunidade nos trabalhos de prevenção, principalmente, né? Ela também criou um núcleo de educação em saúde, participou da equipe de vigilância sanitária e criou também os mascotes Dentinho e Dentina, né? Que para ir para o trabalho que é realizado junto com as escolas do município. Ela também se especializou em saúde pública e já está aí 35 anos, né, no município de Taubaté, prestando serviços aí para a população na área odontológica. Ambos esses projetos, então, que são de decreto legislativo, como a gente já falou em outras ocasiões, geralmente têm o apoio dos pares. Sim, geralmente sim, e porque são pessoas realmente selecionadas, né, pessoas de destaque no nosso município. Então, quando o vereador faz essa proposta, né, propõe um nome para receber a honraria, costuma receber o apoio de todo mundo. Bom, vamos seguir então para o último item da nossa ordem do dia, que, como a Luciana falou, é a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É a primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 71 de 2025, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2026 e da outras providências. E esse item tem 5 emendas, gostaria que você falasse para a gente quais são. E esse projeto, ele define as metas e as prioridades para o próximo ano. O que a gente tem, o que a gente pode esperar de um projeto como esse? Geralmente nesse projeto, quando vem aí o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ele está baseado num plano plurianual, né, que já foi aprovado. Esse ano, que é o primeiro ano de mandato do novo prefeito, ele ainda está fazendo o plano plurianual. Então, excepcionalmente nesse ano, esse nosso projeto de LDO não traz para a gente aí as metas físicas, as prioridades, porque a prefeitura vai apresentar isso para a gente quando ela apresentar o PPA, que é o programa de governo dela para 4 anos, os próximos 3 anos do mandato desse prefeito, né, e o primeiro ano do próximo mandato. Então, a gente tem aqui basicamente nesse projeto as metas fiscais, né? Que é a análise da prefeitura do que tem de dívida que o município tem que pagar, de empréstimo, e se o que a gente tem de previsão de receita vai ser suficiente para pagar essas dívidas que a gente tem durante o ano. Tá? Traz também, como eu mencionei lá quando a gente falou das emendas impositivas, esse cronograma de como vai ser a execução das emendas, né? Também está previsto nesse projeto aqui de LDO, tá? Essas emendas que a gente tem, 2 delas a gente faz correções redacionais, né? Uma a gente renumera uns incisos que veio numerado errado, na outra a gente melhora a redação para deixar mais claro um dispositivo que trata de abertura de crédito da prefeitura, tá? Nós temos uma terceira emenda que acrescenta um dispositivo na lei, dizendo que o prefeito tem que prever, quando vier lá a lei orçamentária anual, lá a partir de setembro, né, até o último dia de setembro, que ele tem que protocolar, ele tem que prever lá uma dotação para as emendas impositivas dos vereadores, com esse valorzinho que é calculado, né, 1,55% da receita corrente líquida do município. Então, ele tem que deixar, ele é obrigado a deixar uma ação, né, uma caixinha lá no orçamento, ali com esse valor, que vai ser o valor que vai ser distribuído para os vereadores fazerem as suas indicações. Então, essa é uma emenda. A outra emenda que nós temos é uma emenda que ela estabelece, acrescenta e altera os dispositivos para estabelecer
aquele roteirinho, aquela cronologia da execução das emendas impositivas. Então, a gente inclui ali um rol de motivos de impedimentos técnicos, né, que poderiam ser, embasar aí a devolução da emenda pelo prefeito. A gente ajusta o cronograma das datas de devolução da emenda para nós e da gente devolvendo com a nova indicação. A gente ajusta isso para se adequar à nossa realidade, né, com um tempo hábil para cada um poder tomar suas providências. E a última emenda, que é uma novidade, ela condiciona a previsão de receita com alienação de imóveis, né? O município tem aí a gente tem vários projetos tramitando na Câmara em que o município pretende alienar, pretende vender, se desfazer dos imóveis, de alguns imóveis que não estão sendo usados. Essa receita que vai vir dessa venda, dessa alienação, quando ela for prevista no nosso orçamento, ela vai ter que trazer também, além do valor que se pretende arrecadar com essa alienação, onde a prefeitura pretende gastar, qual vai ser a despesa que vai ser feita com esse recurso. Tá? Então, essa emenda, ela traz isso para o exercício do ano que vem, para os imóveis que serão vendidos, né, no ano que vem. Mas ela também traz uma alteração na nossa lei orçamentária de 2025 para estabelecer essa mesma exigência para agora. Então, se de agora até o fim do ano algum imóvel for alienado, ele também vai ter que obedecer essas regrinhas, caso a emenda seja aprovada. Luciana, já são 13 horas e 59 minutos. Está na hora da nossa sessão. Está na hora da sessão, os trabalhos começam daqui a pouquinho. Lembrando que você que nos acompanha pode continuar aí ligadinho com a gente para acompanhar o trabalho aí dos vereadores. Quero agradecer mais uma vez pela sua vinda, participação e até a próxima. Até, Ana Laura. Boa tarde aos munícipes. Fiquem com a gente aí acompanhando a sessão. É isso, eu agradeço a sua companhia e continue acompanhando a nossa programação, que em instantes começa a 21ª sessão ordinária da atual legislatura. Obrigada pela companhia e até mais.